Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá. Cadê? Transmitir ao vivo. Beleza. Vou dar uma ajeitada aqui. Vamos lá, João. Ô, João, boa tarde, meu amigo. Como está? Fala, meu querido. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo na paz, graças a Deus. O pessoal está entrando aqui, está chegando. Queria pedir aqui, ó, o pessoal que for chegando, vou até fazer o mesmo aqui, ó. Vamos fazer aqui, botar Chamar o pessoal, o né? aviãozinho, chamar a galera para Ó, participar. Que aí o pessoal cham- entra aqui junto com a gente. chamando aqui também. Beleza. Muito O frio pessoal por está aí entrando. também? Vamos só. Oi? Muito frio por aí também? Não, hoje eu tô de casaco, sei lá, dentro de casa tá um pouquinho frio só. Ah, sim. Aqui. Mas até aqui não, tá chovendo muito, né? Aqui a gente está entrando na Hurricane Season, temporada dos furacões. Então, Vixe, a tensão começa, o bicho pega, é melhor correr é pro porão, meio. então. Não, não, Que- aqui é tudo muito. O furacão aqui é só uma tempestade forte. Tudo muito Ah, preparado tá. já, entendeu? Sim, sim. Estruturado, né? Então, Já. Uhum. É, as casas aqui, por exemplo, do lado de fora tem uma cortina anti-furacão, entendeu? Que Legal. eu tenho uns amigos que ele tem a janela anti-furacão. Ele falou assim, pô, não vejo a hora de ter um furacão só para eu ver o que tá passando lá de fora. Quero ver Usar a a vaca janela, voando. né? Olha só. Mas isso é mentira, não é assim também não. Aqui é tudo muito preparado. Aqui o problema maior é que começa a faltar um monte de coisa, né? No mercado, Uhum. começa a faltar as coisas todas, E né? vocês já vão estocando já ou não? O pessoal já tem essa Sim, aqui cultura de em casa tem um estocar as monte de coisas. água, um monte de. Você tem que fazer o suficiente para preparar para ficar 2, 3 dias sem poder ir ao mercado, sem nada. Mas no máximo isso, dois, Uhum. três dias, que é quando tem um negócio, Uhum. uma crise muito grande, que aí falta luz, essas coisas todas. É Mas, uma outra vez no ano só, né? Não é um negócio que se mas o prolonga, que fica. temporalzão mesmo, ele dura 2, 3 horas no máximo. Não é um negócio Ah, que se tá. estende e fica, entendeu? Mas é que precisa isolar, fechar as coisas, né? Porque cai Sim, árvore, deve cair cai, poste, não sei. cai. Mas os Aham. carros ficam tudo na rua, ninguém bota o carro para dentro de casa. Verdade. Vamos lá? Vamos tocar nosso barco aqui, que o pessoal já entrou? Bora lá. Quem tinha que Tem estar, bastante gente está. aí. Oi? Tem bastante gente online aí, ó. 40, Tem, o quase pessoal tá chegando 50. aqui, tá? Eu Legal, tô. bacana. Beleza. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Tem uma galera chegando, mas uma marca que a gente criou, né? É a marca de não atrasar, de não fazer depois do horário. E a gente agora com esse negócio de terça-feira, 3h33, então não tem nem como, Pontual. como esquecer, né? Então Sim, fica mais sim, fácil. E é sim. um horário É. bom que a gente não concorre com nenhum sertanejo, com nenhum cantor de pagode, entendeu? E Aham, fazer live aham. de noite, a concorrência é pesada, é Invencível, grande. é invencível. É, vai concorrer com o Jorge Mateus. Não, vai ser pesado, então fica melhor assim. Bom, pessoal, vamos lá. Tô aqui junto com o Dr. João Schiarini. É Schiarini, né? Assim que fala, né, João? Tem gente que fala que é Chiarini, mas eu falo Schiarini. Ciarini. Na Itália diz que é Schiarini. Chiarini, que tem um SC mudo, né? Chiarini. Mas o fundamental é o seguinte, como a sua mãe fala. Ciarini. É ela que manda, né? Então é assim que é. Porque quando é a mãe que dá o nome, meu. Fala mesmo o Sim, sim. sobrenome. Ela O sabe qual jeito é. que ela Entendeu? chama e a pronúncia dela, ela que manda, com certeza. Isso aí. Então, estou aqui com o Dr. João Ciarini, né? Que é um fera aqui das rodas familiares. O cara domina o assunto. Assim, fez parte do nosso. É integrante lá do nosso curso prático de roda familiar, do nosso treinamento, né? Começou do zero, nunca tinha feito holding na vida e hoje em dia tá fazendo, tá vivendo disso, então colocou isso como ferramenta no escritório, já ganhou experiência, ganhou bagagem.
as primeiras... nós chegamos a fazer, né, João? Fazendo Um ao vivo, quando ali, eu um falo, bate-bola. quando eu falo para os alunos assim, olha, no momento que você entra nesse treinamento, não é só um curso, não é só aluno, né? Nós viramos um time, né? E nessa Sim, ideia do time, nós chegamos até a atender clientes juntos, né? exato, O João exato. pegou um cliente dele e falou lá no começo, isso lá atrás, né? O João falou, pô, não, tô me sentindo seguro, você me ajuda? Eu falei, claro, vamos junto. Aí a gente Dá atendeu a o mão cliente junto. mesmo. Sim, sim. E a gente se anuncia assim, né? A gente se anuncia como fazendo parte de um time que atua no Brasil inteiro com o holding familiar, né? E esse time, enfim, ele vai se ajudando, se construindo, E o né? legal de Hoje a ser gente assim, está... de várias cidades, vários estados participando desse time, nesse grupo, é que a gente consegue hoje atender nós estamos em quase... várias formas de várias espécies de clientes, que cada um tem ali sua especificidade, né? Cada um é de um jeito, né? Então, Isso aí. a gente precisa ter mais de um estado junto ali para atuar, né? Porque pode ser interessante que um cliente que seja do Paraná, ele tenha, os bens dele sejam melhor que ele faça na Paraíba, a holding dele, né? Constituir a holding dele, porque lá o tributo é melhor para aquele bem dele, né? Então, isso que é legal. O grupo se ajuda, né? Cada um traz ali, ó, aqui é bom para isso, aqui é bom para aquilo, né? Que não tem necessidade, o domicílio da pessoa física não precisa ser o mesmo domicílio da pessoa jurídica, né? Isso é totalmente protegido em lei, então, né? A gente pode, no Brasil inteiro, formar a empresa ali para estar fazendo essa proteção patrimonial. Então, cada tipo de cliente é específico e cada estado pode atendê-lo dessa forma, né? Mais ainda, né? Hoje a gente tem esse lastro de estar atuando no Brasil inteiro, mas também temos o lastro, inclusive, de estar fora do Brasil. Hoje tem colegas nossos Sim. que tem trazido para mim, Márcio, e aí, dá para a gente montar alguma coisa que tenha uma perna aí na Flórida? Eu falo, dá, claro, e a gente tem feito isso, inclusive. Uhum. Mas a ideia fundamental aqui desse nosso encontro hoje era dizer o seguinte, a gente trabalha, o nosso assunto é holding familiar, né? Mas o nosso assunto ele é holding familiar. Holding familiar ele é a ferramenta. O nosso grande assunto, na verdade, ele não é holding familiar. O nosso grande assunto, na verdade, ele é planejamento patrimonial da família. Então, hoje, não só eu, como diversos colegas e tudo mais, a gente vem se apresentando como quê? Como advogados especializados em planejamento patrimonial da família, né? Isso aqui nos Estados Unidos, para o pessoal que não sabe, que está acompanhando a live, para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, né? Daqui que eu ensino outros colegas a trabalhar com isso. Opero o meu escritório lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? E a gente vai trazendo um pouco dessa informação que tem aqui, que isso aqui é muito corriqueiro, muito corriqueiro. Eu costumo dizer que aqui, holding familiar e esse sistema de planejamento patrimonial da família, ele não é um negócio do cara rico, do cara sofisticado, não. Ele é um negócio do cara que corta grama, do cara que mexe no encanamento, da empregada doméstica, que é a diarista aqui, né? Todo mundo tem um sistema como o da holding familiar. Todo mundo. Sim. Todo mundo que tem pelo menos uma casa tem. E não se trata de achar de complexo de vira-lata. Isso é que é importante, sabe? A gente não pode dizer, nosso país é atrasado. Atrasado é uma pinóia. Nós estamos nos países mais adiantados do mundo. Do mundo. Sim. Não dá para a gente comparar com outras nações muito mais evoluídas. Tá entendendo? Com muito mais história, com muito mais construção patrimonial do que a nossa. Tá entendendo? Mas... mesmo assim, a gente está dentro de um país, acredita que não é tão atrasado assim. E em termos de planejamento patrimonial da família, esse atraso, ele não é um atraso, como é que eu vou dizer? Ele não é um atraso porque de culturalmente nós somos atrasados. Não, não é. É que patrimonialmente, nosso povo foi muito moído, esmagado. A gente não tinha patrimônio. Né? Exato. João... A gente percebe que a nossa classe média, da época dos meus pais, né? As pessoas que nasceram ali em 1960, eles escutavam que o sonho da casa própria um dia ia ser alcançado. As pessoas não tinham a casa própria, né?
Até por isso que não tem hoje, ainda não tem, mas tem que se caminhar para que se tenha essa preocupação da continuidade do patrimônio, né? Porque antes não existia o patrimônio. Então, por isso que culturalmente ainda não é comum você se preocupar com um patrimônio que nem existia ainda, né? Então, é por isso, não é que nós somos atrasados, né? É que demorou para chegar ao alcance de ter uma propriedade, que seja uma casa, né? Eu vejo que essa que é a questão, o X da coisa está aí, o problema, né? A pessoa desconhecia que tinha que ter ali um preparo para esses bens que posteriormente iria passar para os filhos, né? Claro, passar não só para os filhos, como também para quem quer que seja, né? A pessoa não tinha essa preocupação porque ela não tinha o bem, então não tinha por que se preocupar, né? É isso que pega, eu acho, Márcio, né? Aí nos Estados Unidos já existe essa cultura, até da doméstica, do pessoal mais simples, mais humilde, porque eles já têm condição de ter uma casa própria, né? Aqui essa casa própria é coisa de 20, 30 anos no máximo, que a pessoa conseguiu alcançar o sonho, o tal sonho da casa própria, que tanto se falava que hoje, sim, claro que não são todas as famílias, mas grande parte das famílias brasileiras já tem sua casa própria. Então, só que ela desconhece que ela precisa perpetuar esse patrimônio que ela está construindo, né, para as outras gerações. É exatamente isso. Cara, você disse tudo. Você disse tudo. Essa é a origem desse suposto atraso, né? Nossos clientes, na maioria dos nossos clientes, ele está na faixa aí acima dos 60 anos de idade. E uma coisa que a gente nota é o seguinte, que nenhum deles é mentira, mas praticamente nenhum deles vivenciou um inventário. Eles não vivenciaram o inventário. Por Sim. quê? Porque os pais deles não deixaram bens para eles. Esses nossos clientes são da primeira geração que tem patrimônio. É a primeira geração, é isso que você falou, antes era o sonho da casa própria. Esses caras não têm mais sonho da casa própria. Eles têm uma realidade de patrimônio. Alguns só da própria casa, outros com a casa e mais, que já ter comprado casa para os filhos e tudo mais. E hoje eles estão preocupados com o seguinte, como é que vai ser o dia que eu não estiver mais aqui? Hoje em dia, com a pandemia, então, é o que a gente tem recebido no escritório, o volume de reflexão sobre isso muito grande. As pessoas estão preocupadas. A morte está batendo na porta. Você ouve falar de morte de um jeito que você não ouvia antes. Exatamente. As pessoas estão perdendo o tabu de falar o seguinte, olha, o que acontece depois? O que acontece no dia seguinte? Entendeu? E tem que se romper esse tabu, porque se você não romper esse tabu, quem paga são seus filhos. Exato, e a percepção de que a empresa não morre, né? Ela não precisa morrer, a não ser que ela falha, mas a empresa ela se perpetua, né? Por isso a holding veio para fazer essa proteção. Morreu a pessoa, mas aí o patrimônio dela está ali, ela continua. Eu acho que um dos medos também, além da pessoa não pensar nisso, um dos medos é de uma... Tem gente que acha que está muito distante dela essa realidade de se constituir uma holding. Pensa que é coisa de dono de banco, coisa de bilionários, né? de pessoas muito, muito, muito ricas, mas não, né? A pessoa que tem ali qualquer tipo de imóvel, um imóvel simples, pode se preocupar com essa sucessão, né? Sim, com certeza. Tem até pergunta aqui já, ô João, dizendo assim, olha só, o Julião Vasconcelos perguntou assim, qual seria a média de idade ideal para iniciar um planejamento? Já, essa é a questão cultural, né? Quando a gente trabalha com holding familiar, uma das coisas que a gente começa a ensinar para as pessoas que têm acesso a esse nosso mundo paralelo, né, é que daqui para frente, que você já adquira bens em nome da sua pessoa jurídica. Em nome da sua holding, diretamente em nome da holding. E não mais como pessoa física, exatamente por causa disso que você falou. Pessoa física morre. E quando morre, tem que fazer inventário. E aí, boa parte das pessoas que estão nos assistindo, João, elas não fizeram lá nosso curso, não fazem parte do nosso treinamento, mas então é um assunto novo, explicar. E é bom a gente explicar. Né? Porque as pessoas pensam assim, mas vai precisar fazer inventário das cotas, né? Do capital social dessa empresa. Não é uma dúvida que muita gente tem sobre as cotas, se precisa inventariar ou não. Né? Não precisa fazer inventário. E não precisa fazer inventário porque o sistema da holding familiar, utilizada como um mecanismo de planejamento
sucessório, como mecanismo de planejamento patrimonial, ele já é dotado, não ela por si, né, mas a gente dota esse mecanismo com um grande número ali de cláusulas e de mecanismos que ele funciona como um sistema que eu chamo de gatilho, né? Nesse sistema de gatilho, ele fica da seguinte maneira, ele fica preparado, né, e só dispara no dia do falecimento da pessoa. Agora, no exato dia que a pessoa falece, tudo acontece automático. Não precisa ter inventário, não precisa de advogado, não precisa de um juiz, não precisa de um tabelião, não precisa de ninguém para dar uma opinião sequer para dizer, olha, a partir desse momento, tudo pertence aos seus filhos. O negócio já é totalmente montado em vida. Vida. E é isso que as pessoas não conhecem ainda. E é essa a missão que a gente tem muito de levar para as pessoas. Que elas conhecerem isso. Tem uma complexidade muito grande, né, dessa sucessão após a morte. A pessoa morreu. Eu escuto muito isso. As pessoas têm essa dúvida. O que eu vou fazer? Aliás, eu não. A pessoa que passou os bens, a pessoa que vai ali se habilitar as cotas, o que ela faz? Meu pai ou minha mãe morreu. E aí? O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Como é que eu faço para isso estar no meu nome? Isso precisa estar no meu nome? Isso continua no nome da holding? Ou isso já passa automaticamente para mim? Qual que é o passo seguinte da morte? Entendeu? Isso é uma dúvida que... Eu vejo que tem muita gente que tem dúvida sobre isso, Márcio. Não sei se isso chega bastante até você também. Sim, muito, muito. E eu queria, João, a gente aproveitar aqui essa oportunidade e não deixar a coisa só no campo das ideias. Porque é importante construir a cultura e tudo mais. Eu queria já falar um pouquinho para as pessoas, ainda que a gente não consiga aqui nessa live esmiuçar tudo, e eu queria já deixar o convite aqui. Eu botei aqui embaixo aqui o link, nós vamos abrir, nós vamos realizar no período de 1 a 7 de junho, a segunda edição do nosso curso gratuito de holding familiar, que nós fizemos lá atrás e tudo. Agora vamos fazer a segunda edição, vai ser o 2.0, inclusive adaptada para essa fase da pandemia, porque uma coisa que é interessante para saber para o advogado é o seguinte, hoje nós estamos construindo uma situação em que o serviço de holding familiar está quase que virando um serviço digital, né? Por quê? Todos os atos, eles já são possíveis de praticar eletronicamente. Tirando a ida na prefeitura para processar a isenção do ITBI, ok? Tirando esse ato, que normalmente você precisa ir lá e tudo, todos os outros atos, eles são eletrônicos. A única coisa que impedia desse nosso serviço ser completamente automático, completamente eletrônico, era o perfil do cliente. Nós tínhamos um perfil de um cliente mais velho, e que jamais contratariam um advogado, jamais fechariam qualquer coisa com um advogado online. De jeito nenhum. Fazer um pagamento online, nunca. Essa realidade, ela não está mudando, não é uma cultura que está se transformando, não, ela mudou da noite para o dia. Hoje, o último lugar, a última coisa que o seu cliente quer fazer, o cliente que está acima dos 60, 65 anos de idade, a última coisa que ele pensa da vida é em sair de casa para ir no escritório do advogado. Para resolver esse problema. Então, tá ele quer, né? exatamente, ele quer ter essa possibilidade online. Né? Então, nós redesenhamos isso, esse nosso... estamos redesenhando, né, que eu vou gravar as aulas agora, para esse curso gratuito, para as pessoas entenderem que agora isso pode ser feito tudo de forma online. Aquelas ferramentas super modernas que a gente usa, né? A gente usa muito nas aulas lá do curso Zoom e tudo e tal. Sim. Hoje, qualquer senhorzinho está usando o Zoom para falar com os netos. Entendeu? Exato. A pandemia trouxe isso, né? Aproximou a família online e nós, advogados, também. Eu vejo advogado, contador, tudo, fazendo atendimento online, por que não? Né? Olha nós aqui agora, o que a gente está fazendo? Sim. Pessoal, eu queria pedir um favor, João. Pessoal que está aqui assistindo a gente, nós agora estamos começando a abordar o tema em específico. A gente fez uma parte mais introdutória. Eu queria pedir, aqui embaixo, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, sai distribuindo aí para os seus contatos. Vamos chamar gente para participar aqui.
E é importante essas pessoas participarem, porque a gente está tentando fazer o seguinte, a gente está trazendo uma informação que é desconhecida da grande maioria das pessoas. Tá? Informação preciosa. As pessoas tomam um prejuízo gigante com o processo do inventário. A gente tem uma conta, quem quiser até seguir a gente lá no YouTube, vai ver isso, a gente tem um vídeo mostrando essa conta, né? Comparativo, né? Um comparativo entre o sistema de hold e o sistema de inventário e tudo, que mostra o seguinte, num sistema de inventário, a perda patrimonial ela chega até 45%. Ah, Márcio, mas isso é um absurdo. Você está louco, isso não existe, que não sei o que e tudo mais. Tal. Existe sim. E existe quando você enxergar lá os números, você vai ver que a perda patrimonial chega até 40%, 45% dos bens da família. Imagina isso. A pessoa perder quase a metade dos bens, deixar para lá só para entregar para quem já era para ser, que eram os filhos. Precisar vender um imóvel que tem um único imóvel, isso aí todo mundo mais conhece. Barato. Isso é brigar com os irmãos, né? Isso. Todo mundo conhece. Não, e quando tem a situação seguinte, tem que vender um dos imóveis, mas o outro imóvel, um dos herdeiros já usou, o cara... Nossa Senhora, as confusões não param. E mesmo quando não tem confusão, quando o negócio é amigável, quando é feito em cartório, ainda assim leva muito tempo para acontecer, tá? E é muito, muito, muito caro. A comparação, inclusive, que a gente faz lá nesse vídeo no YouTube, entre os dois sistemas, ela é uma comparação com o inventário extrajudicial, com o inventário em cartório. Sim. Porque se for botar o inventário em justiça, aí esquece. Isso não é nem transferência de bens, isso sei lá o que é aquilo. Entendeu? É o triplo que gasta, né? Se for judicializar, acabou. O gasto é muito alto, muito alto. Né? E o desgaste, aí... né? O desgaste. João, a sua conexão para mim está um pouquinho picadinha aqui. João? João, deu uma caidinha. Oi, voltou. Voltou. Tá essas travadinhas, né? Então, eu vejo que é uma questão muito, muito nova, mas também muito atual, né? As pessoas estão se preocupando com isso também. Apesar de falar pouco, quando a pessoa fica sabendo do problema que ela tem, ela nem sabe que ela tem esse problema. Quando ela fica sabendo, ela fala, não, se existe um mecanismo ali, uma forma legal de eu corrigir isso antes de dar um problema, de dar um gasto desnecessário para os meus filhos, para os meus herdeiros, por que não já deixar eles, né, preparados, já tranquilos, já na minha morte, né? A gente fala até no curso, você fala que é quase que um ato de amor, né, de solidariedade ali com seus entes queridos, né? De deixá-los ali tranquilos. Né? Isso aí. O bacana de trabalhar nessa área é o seguinte, que você sai de um trabalho de horror para virar um momento de amor. Né? Porque o advogado inventário é horror, fazer um inventário, aquilo é um ato de horror. Aquilo é um ato Triste. De horror. Né? O cara perdeu um ente querido e tudo mais e tal, e ainda vai ter que gastar uma fortuna. Quando a gente fala de holding, a gente está falando de um ato praticado pelo próprio autor do patrimônio, titular do patrimônio, e que faz pelos seus filhos, para não passar por isso. Então deixa de ser um ato de horror para virar realmente um ato de amor. E isso é super bacana. E as pessoas me perguntam, e tem gente aqui perguntando o seguinte, olha, mas a pessoa tem um apartamento, tem um carro e tudo mais e tal, vale a pena ter uma holding? Gente, vocês não estão entendendo o seguinte, qualquer pessoa no Brasil, que tenha pelo menos um imóvel, ele é um interessado em ter uma holding familiar. Ele talvez ainda não saiba, entendeu? Mas ele é profundamente interessado. Eu vou dizer até mais do que interessado. Ele precisa ter uma holding familiar. É essa missão que nós estamos tendo aqui. Essa missão de levar essa cultura para as pessoas, que as pessoas não sabem disso. Isso é hoje um instrumento que está à disposição só dos bilionários. Estava até esse time começar a atuar de forma potente e larga no Brasil. A disposição mesmo a todos, mas a mensagem não chegava, né, aos demais, né? As pessoas ali mais, não mais simples, mais humildes, mas que não se preocupavam mesmo com isso, né? De deixar já tudo tranquilo, tudo preparado já para os herdeiros, né? A disposição tá a todos, desde sempre esteve, né? Só que ninguém
novamente, o porquê do nome do vídeo, a questão cultural de ainda não ter se firmado, né, na nossa população, na maioria das pessoas. Só que eu vejo com olhos assim, de muito otimismo que o papo sobre isso tem de fato aumentado, não é papo aqui só entre nós, não. A gente vê que as pessoas realmente estão falando mais disso, né? E você é culpado disso também, viu, Marcos? Você aí de fora, aí, você está aí nos Estados Unidos, aí você vê que a situação, que é importante mesmo falar disso, né? Aqui a gente tá falando disso mais e tende a continuar falando mais disso mais vezes. Isso, inclusive, o professor Luiz Gustavo Coelho, que é um impressionante, processualista, lá em cima, top, entendeu? Tive a honra de trabalhar com ele. Ele até está assistindo a live aqui junto com a gente e falou, um abraço a você, Luiz. Escreveu aqui, olha, as pessoas não fazem ideia muito sobre a questão da proteção patrimonial e é bem do planejamento patrimonial e é bem essa realidade. Aí, por exemplo, teve uma colega aqui que eu não vou saber aqui pelo login não dá para saber, né? Ela falou assim, achei que as cotas passassem a integrar o espólio. Não integram o espólio. As cotas elas já são arrumadas de um jeito que elas já migram direto para o patrimônio dos filhos, né? E aí, eu queria essa é uma dúvida comum. É comum achar que precisa inventariar, né? Oi, João. A gente tem que desmistificar sim. algumas coisas. Tem algumas coisas que realmente aparentam que levaria a esse caminho, né? Mas se for feito ali um plano correto, né? Com as cláusulas já protegendo ali o patrimônio de forma inventário, não precisa mesmo. Né? Eu conversando aqui em Assis, com um contador experiente até em holding, né? Experiente assim, fez eu acho que umas 2 holdings. Ele não sabia, ele não tinha essa informação. Ele não sabia que podia ser direto já a integralização, as pessoas já tinham posse ali do bem após a morte, após o falecimento. Ele imaginava que precisaria passar por um inventário. Você tem uma ideia? As próprias pessoas que trabalham com isso desconhecem dessa facilidade. Num passado próximo, a gente viveu uma disputa, se isso é coisa do contador, isso é coisa do advogado e tudo mais e tal. E hoje isso está minado, caiu por terra completamente. Primeiro porque a gente tem hoje alguns contadores fazendo parte do nosso treinamento e a gente está congruindo essas relações, né? De que maneira? Primeiro a gente tem o entendimento claro, que os atos praticados aqui não são atos privativos de advogado. Podem sim ser praticados por contador. Contudo, necessita o contador de ter pelo menos uma bagagem jurídica sobre o que vai ser feito, porque não se trata só da holding familiar, uma empresa, tá? Aquilo ali é muito mais do que uma empresa. Aquilo ali é a criação de um instrumento jurídico de abrigar o patrimônio da família. E aí tem gente que pergunta aqui também assim, olha, eu tô achando complexo esse negócio de ter 2 holdings, a pessoa que tem vários imóveis e tudo mais e tal. Calma, não é complexo. Dentro lá do curso gratuito, isso aí vai ser melhor, inclusive, esmiuçado, sabe? Bem digerido. Mas fique tranquilo, porque você não precisa ter 2 holdings. A figura que a gente trata aqui é o seguinte: esquece até o termo holding, isso aqui para nós é o que menos importa. O que mais importa é você pensar que é um sistema que vai funcionar como um cofre, né? É uma empresa cofre. João, tua internet está caindo aqui para mim, cara. Não estou conseguindo te ouvir direito. Não sei se o pessoal está conseguindo ouvir e eu que não estou, mas está caindo. Será que está travando tanto? Bom, tem gente, inclusive, aí tá uma pessoa que perguntou assim, não consegui me inscrever no curso, como é que faz? Ó, eu botei aqui um link fixo aqui, para quem quiser se inscrever no curso, está aqui embaixo, aqui a mensagem fixa, é só copiar lá. É só entrar em advmais.com. Pronto, resolveu. advmais.com, você vai conseguir se inscrever lá no curso gratuito. O nosso treinamento ainda não está aberto vaga, só vai abrir para o 2º semestre. Inclusive, depois do curso gratuito, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje o que tem é o curso gratuito, tá? João, mais uma vez, a tua internet para mim está muito, muito distante. Né? Então, quem quiser tem como acessar aqui
Ah, voltou, voltou. Tá, E o que eu canal tava do parado. Telegram, que também está aqui, advmais.com. É boa. Ah, tá, eu achei que estava travado. Parei aqui. Aí tava Sei. dando recado aqui. E o canal Uhum. do Telegram, que é advmais.com/telegram. A inscrição no curso só advmais.com. Eu queria, só, João, para a gente poder organizar aqui, eu queria fazer o seguinte, eu queria concluir essa linha aqui do que faz para constituir a holding, e aí em Uhum. seguida a gente começar a tirar também algumas dúvidas. Tá? Sim, sim. Tem umas perguntas Lógico, aqui. nós aqui numa live, muito, muito rapidamente, a gente está dando uma pincelada. Isso lá no curso gratuito você vai descobrir isso com muito mais, riqueza de detalhes, né? Uhum. Mas hoje o que você precisa compreender é o seguinte: é isso que o João acabou de falar. Empresas não morrem, pessoas morrem, certo? Então o que a gente constitui é uma empresa legalmente autorizada a existir sem praticar nenhuma atividade econômica. Nenhuma atividade que ela necessite colocar em risco o patrimônio dela. A holding, na verdade, ela é como se fosse um grande cofre. Um cofre onde você vai guardar os seus bens. E as cotas são as chaves desse cofre. Nesse sistema que a gente arruma de gatilho, você faz de um jeito que no minuto que a pessoa falece, ao invés de você abrir inventário para pegar uma chave, o herdeiro vai lá em cima da mesa e pega a chave que já estava preparada para ele. Exatamente assim que funciona. O papel, o jurídico, a gente vai explicar o detalhe ao longo desse curso. E o fundamental é você perceber o seguinte: quando eu falo para o advogado que existe um mar de clientes para trabalhar, falava isso para o João quando ele começou lá na carreira dele, lá em Assis, em São Paulo. Eu falava, João, tem um mar de clientes. E o João preocupado, o seguinte: não, eu preciso achar os caras que têm mais patrimônio e tudo mais. Eu falei, esquece, João, vai atrás da classe média. Vai atrás da classe média, usa o que você está aprendendo no curso de técnicas de marketing para isso e tudo, e vai atrás da classe média. João, me fala um pouco, inclusive, como é que é isso, como é que é essa coisa É, de ir atrás da classe média. eles são igualmente interessados, né? E nem sabiam disso. Porque, novamente eu falo, a pessoa acha que é uma coisa de outro mundo, né? Que é algo que não está... ela não tem necessidade disso, porque eu só tenho uma casa. Não é só uma casa, pô. Muitas vezes é tudo o seu, né? É o seu patrimônio, caramba, né? Vamos pensar, né, nessa continuidade, porque isso é muito importante. Né? Eu tenho só 33 anos, sou novo, mas eu penso e logo vou fazer uma holding para mim também. Estou com um filho pequeno agora, meu filho tem 3 meses, fazendo 3 meses hoje, inclusive. Então, pô, o Matheus, eu tenho uma casa, então vou passar essa casa para ele, claro. Mas então, eu vejo que antes, eu realmente, de fato, eu tinha essa percepção de que não, isso é só para um grande empresário, é para alguém que já está ali no meio empresarial, né, que já tem essa proximidade com o assunto. Mas não, isso é novamente você falou isso agora, é para toda e qualquer pessoa que tenha, seja um imóvel, não precisa nem ser uma casa, né? Pode ser um terreno, não precisa ser uma casa propriamente dita. Mas pode ser quem tem uma chácara, quem tem uma propriedade rural, quem tem uma fazenda, um sítio, porque eu já vi casos da pessoa, ela precisava vender um pedaço do sítio para custear o horroroso inventário, né? Ela tem porque ela não tinha, ela tinha ali um patrimôniozinho, tinha alguma coisa, mas não tinha o dinheiro para custear aquilo, que é caro, né? É verdade. E se preparando, a economia é muito maior. Eu, no começo da minha carreira, também enfrentei isso, né? No momento que eu falei o seguinte, não, holding familiar é para milionário. E eu ia atrás dos milionários, nossa senhora, fiquei pastando um tempão, pô, até fazer de alguns poucos milionários que decidiram confiar no cara que estava começando aquele troço. Sim. Loucura! Aí quando eu abri o olho e falei assim, não, a classe média é o que há, meu amigo, aí foi quando a coisa toda mudou de vida para mim. Quando a minha vida mudou em relação a isso. Tá? E aí, eu já quero abordar aqui, tem alguns colegas aqui que estão fazendo perguntas altíssimo nível. Primeiro, fica calmo que lá no curso gratuito você vai... inclusive é o seguinte, para vocês terem ideia, eu queria pedir um favor. Quem for para o curso gratuito e achar que o negócio foi raso, faz o seguinte, lá vai ter uma seção de comentários e, por favor, faça assim, ó, foi raso.
foi fraco. Não valeu de nada. Né? Não valeu de nada. Porque nesse curso gratuito que a gente faz é o seguinte, pega tudo quanto é curso pago que tem por aí, pega os cursos pagos e tenta fazer o seguinte, o curso pago e mais um pouco a gente tenta deixar ali. Entendeu? Gratuitamente. Então, se for fraco, se não for isso que eu estou prometendo, escreve lá no comentário, Márcio, foi fraco, foi ruim, eu não gostei. Entendeu? O curso gratuito é uma bazuca de informações. O treinamento é uma bomba atômica, mas o curso gratuito é uma bazuca mesmo, né? Então a gente transfere ali gratuitamente, de verdade, bastante informação. Então tem informações, por exemplo, a colega colocou assim, mas o ITBI, se tiver renda de locação, vai incidir ITBI. Você está certa, mas no sistema que a gente monta não vai. Você vai encontrar isso lá, essa informação muito bem digerida lá também. Né? Vai pagar ganho de capital na hora de transferir o patrimônio para a holding? Não, não paga, não tem ganho de capital, porque isso a gente faz uso de uma própria previsão. Voltou? Voltou. Beleza. Então, não tem ganho de capital porque a gente faz uso de um sistema que tem dentro da própria regra do imposto de renda. Tem gente que pergunta assim, Márcio, me indica um livro bom. Sim, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma coletânea, eu tenho essa coletânea e indicar para vocês. Mas, lembrando, os livros que tem disponíveis hoje no mercado sobre o holding familiar, eles não são práticos, ok? Ele vai te ensinar teoria muito mais do direito societário, onde em tese estão as holdings. A pegada que a gente dá não é a holding como mecanismo societário, tá? É um mecanismo societário, mas é a holding como um sistema como ferramenta para o planejamento patrimonial à disposição de uma família. Tá? Por quê? Porque a gente acredita que essa é uma utilidade muito mais larga na sociedade e, por conta disso, pode dar resultados, não só acreditamos, como estamos vendo isso na prática, os advogados tendo muito mais resultados. Porque tem a holding que é a holding para atuar no empresarial mesmo, né? Para estar no mercado. Né? É diferente dessa. A holding que vai encontrar nos livros realmente é essa, mas com a roupagem de empresa mesmo, né? Propriamente dita. Né? Não é para proteger o patrimônio especificamente, né? Isso aí. E assim, quero registrar a presença aqui também, falou aqui, que eu estou passando aqui, enquanto o João falava, estava vendo aqui as perguntas, que eu fico maluquinho aqui com esse Instagram, né? Um cara muito querido, tem nos acompanhado bastante aqui nesse assunto, que é o professor Arthur Arruda, que foi meu professor de Direito das Obrigações na UFRJ, também, top, altíssimo. São uns caras gigantes aqui, cara. E honra. Que responsa. Muito legal isso. Muito legal. Por quê? Porque realmente, e o Arthur não está só aqui de ouvinte, não. Ele está aqui tirando um monte de dúvida do pessoal aqui, que eu já vi aqui no chat aqui. Muito legal. Participando, legal. Sim, muito fera, né? Enfim, meu professor, né? Então, o que eu vou dizer? Né? Então, eu queria só dar um último norte para você aqui. Veja bem, as pessoas acreditam que holding familiar é algo mega complexo. E, em verdade, ela tem uma aparente complexidade muito grande. Tá? Uma aparente complexidade. Quando a gente começa a olhar para dentro de cada item que são esses complexos, a gente vê que aquilo ali é muito, muito, muito simples. Eu costumo comparar com alguns esportes, sabe? Você pega, por exemplo, não importa se é o Neymar, se é o Roger Federer, se é o Mike Tyson, esses caras que estão num nível gigante, eles não estão num nível gigante porque eles fazem a firula melhor do que ninguém. Não, mas porque cada fundamento deles, cada simples dele é muito bem feito. A holding familiar o básico é muito melhor que o básico de qualquer um. Tá entendendo? É muito melhor que o básico de qualquer um. E quando o cara soma todos os básicos melhor que o de qualquer um, ele fica fera. O trabalho com holding familiar ele é mais ou menos isso. Ele parece muito complexo. Parece que é o cara jogar na Champions League, entendeu? Mas, na verdade,
é só a junção de vários institutos que são dados na faculdade, a grande maioria deles são dados na faculdade, só que eles nunca foram apresentados assim, ó. E ali o que a gente faz é isso, é apresentar esses institutos coligados, um juntando o outro. É porque é o seguinte, você assiste aula de direito de família, de direito do trabalho, de direito tributário, de direito empresarial, mas nunca ninguém, nem na faculdade, nem na pós-graduação, nunca ninguém fez assim. E o que a holding familiar faz é exatamente isso. A gente pega assim, o conceito de direito do trabalho, o conceito de direito de família, o conceito de direito tributário, direito societário, tudo mais, e vai juntando a aplicação deles e fazendo... E isso é muito legal para quem quer trabalhar nessa área, porque isso afasta o preguiçoso. Entendeu? Porque, assim, o preguiçoso fala, isso é difícil demais, até começar, todo mundo não quero isso não, quero isso não. E a aparência de complexidade, ela realmente existe, né? Quem vê de fora fala, meu Deus, o tamanho disso, né? Exatamente. Então, assim, esse é um instrumento altamente poderoso para resolver essa questão do planejamento patrimonial para uma família. Extremamente poderoso. Tá? Agora, um cuidado muito grande é porque precisa estar na mão de gente que saiba manusear. Então, eu te sugiro, você gostou disso, gostou dessa ideia, gostou dessa área, ou não, ou você não é advogado, está aqui porque tem o seu interesse, tá? É o seu interesse em participar, tá? Você faz o seguinte, busca pessoas que estão ali diretamente comprometidas com aquilo, né? Um negócio legal que a gente está fazendo, inclusive, também lá no curso é o seguinte, hoje nós estamos construindo um fórum, tá, de debate dessas pessoas e também uma espécie de... como se fosse quase que uma certificação, né? Uma listagem que a gente consiga botar para o público as pessoas que estão habilitadas a fazer isso, segundo o nosso entendimento, entendeu? Então eu vou... Controle de qualidade, né? Pode ser. Exatamente. Então o cara, por exemplo, vai olhar para mim e pô, deixa eu ir lá no curso prático de holding familiar, que eu sei que o pessoal está se formando legal lá, então deixa eu ver se o cara que está me oferecendo passou por ali, entendeu? E isso vai ser, eu acho que vai ser um norte para as pessoas também. Tem gente aqui também dizendo que não está conseguindo se inscrever. Vai lá, advmais.com, eu acho que você vai conseguir se inscrever. Se não, me chama aqui no Instagram que a gente dá um jeito e resolve. Tá? João, me fala mais um pouco, por favor, João. Eu acho que a gente ainda tem tempo, eu fico muito preocupado aqui com esse negócio da live no Instagram, de ser muita correria, né? A gente está acostumado a fazer aulas ao vivo, né? Aulas ao vivo de 3 horas. 3 horinhas. 3 horinhas rápidas. E o negócio parece que a hora não anda, né? Discutindo muito assunto relevante. E fica meio preocupado. Enfim, eu queria que você desse uma pensada. No momento que você começou a trabalhar com holding familiar, como é que você viu o mercado? Você mora no interior de São Paulo. Como é isso? Você sentiu dificuldade, não sentiu? Dá um pouco para a gente aí dessa sua experiência. Que eu sei que você hoje é um cara que está com uma agenda pesada, cheia aí na sua cidade. Não sei se consegue atender mais gente. A gente, assim, eu vejo aqui em Assis, principalmente Assis, né, que é onde eu tenho mais proximidade, Assis e na região aqui, que tem muita gente que até tenta falar sobre holding, mas só que existe esse aspecto da dificuldade de demonstrar que está acessível para as pessoas. Então, até o profissional, ele quer trabalhar, só que ele não consegue trabalhar porque ele já chega tratando isso com um bicho de 7 cabeças. Então, ele, ao invés de ele trazer o cliente, ele afasta o cliente, né? Ele não consegue ele demonstrar para o potencial cliente, né? Pode até nem ser um cliente, que aquilo é interessante para ele, né? Que a pessoa olha, vê no Instagram do advogado e fala, nossa, mas que conceito complexo, né? Que coisa... Isso daí realmente não é para mim. Então, eu vejo que as pessoas elas tentam falar sobre isso, só que não de uma forma adequada, né? Ela não consegue chegar e deixar a pessoa tranquila, a pessoa com tranquilidade de falar, não, isso eu posso encarar, isso é para mim mesmo.
a pessoa não consegue se enxergar tendo esse atendimento, entendeu? Em alguns casos. Então, e essa é uma luta também aqui de não tornar popular, não é essa também a intenção de falar que não, isso é popular, que isso não é popular, isso é algo que exige ali um profissional habilitado, um profissional com conhecimento técnico da coisa, mas que a pessoa que vai contratar isso, ela não precisa ter esse conhecimento técnico e ter esse medo de se sentir distante, né? Então é isso que eu percebo, que tem uns ou outros escritórios de advocacia que falam sobre isso, mas que não atuam em nada, e faz só o arroz com feijão mesmo, sabe? O basicão da advocacia. E não tratam a holding como ela deveria ser tratada. Isso que eu vejo. Isso que eu falo. Ao invés de aproximar o cliente, distancia. Porque deixa o cliente assustado, né? Fala, não, isso é para o dono de uma usina, não é para mim. Eu tenho uma fazenda só. Uma fazenda é uma coisa gigantesca. Mas para ele é só a fazenda, né? Entendeu? Então é isso que eu percebo, que existe um distanciamento, as pessoas não acreditam que aquilo é para ela mesmo, entendeu? Acham que é para o vizinho milionário. Exatamente. E aí quando as pessoas começam a enxergar que existe uma solução, que essa solução pode aliviar a vida dos filhos dela no dia que ela não estiver mais aqui, ela começa a perceber que aquilo ali é realmente determinante, importante para a vida. Porque o negócio legal que a gente lida é o seguinte, é entender que aquele não é um serviço para a pessoa, entendeu? O dono do patrimônio não precisa disso para nada, para nada, para nada. Isso é extremamente útil para o filho dele, para os herdeiros. Exato. Eles são os beneficiados com esse assunto, tá entendendo? E ele tem essa preocupação, às vezes, muito maior do que com ele, tá ok? Se eu estivesse oferecendo para o cara que tem enfisema pulmonar uma solução para parar de fumar, talvez ele não ligue. Mas se tu estiver oferecendo uma solução para soluço para o filho dele, ele vai pagar caríssimo para a solução para soluço. Não está nem aí para enfisema pulmonar, que é dele, entendeu? Mas o soluço do filho preocupa ele. E isso é uma percepção muito bacana para quem quer trabalhar nessa área. E aqui, João, as perguntas de altíssimo... Gente, eu estou impressionado com vocês. As perguntas de altíssimo nível continuam chegando aqui. E vocês estão me dando trabalho, porque eu não vou conseguir esclarecer tudo aqui, mas lá no curso gratuito, se eu não conseguir esclarecer, eu estou lascado, porque senão o pessoal vai me criticar. Entendeu? E eu vou tirar. Então tem gente perguntando assim, como ficam as aplicações financeiras, as dívidas e as verbas salariais recebidas do decurso na holding familiar. Tem explicação para isso. Só espero se segurar lá, porque lá vai ser o espaço mais oportuno da gente tratar. E outra coisa que é legal, que eu estou vendo aqui, que tem muita gente que não é do curso, né? Que está aí para saber sobre o curso. E eu posso falar com testemunha aqui do curso do Márcio. O Márcio é um cara que ele se importa em ajudar mesmo. Assim, não é um cara que só fala que está fazendo propaganda, não é isso, não. Ele fala, não, o cara está com dúvida, pô, me disponho a bater papo, a conversar online, gravar vídeo, ajuda a atender o cliente, porque a primeira holding da gente, a gente fica super nervoso, né? Porque para nós também tem a aparência da complexidade, né? A gente tem ali aquele aparato técnico, só que às vezes não sabe como pôr no papel. Então a gente não precisa sendo ser o Shaquille O'Neal, né? Ser o Michael Jordan da holding para fazer uma holding de qualidade. A gente tem que saber os conceitos básicos e aplicar aquilo, claro. Mas, então eu queria dizer aqui, testemunho, que quem está online assistindo, que o Márcio é um cara super, que se dispõe a ajudar mesmo e dá a mão ali na primeira, na segunda, até na 10ª holding. O Márcio, eu sei que ele está aí, porque cada holding é uma holding, cada perfil de holding, de cliente é diferente, né? A pessoa pode ter 10 imóveis de aluguel, a pessoa tem imóvel comercial, tem imóvel rural, tem imóvel residencial. Então, cada caso é um caso, né? Isso é importante também. Obrigado, João. Obrigado. Depois o pessoal lá do financeiro do meu escritório vai fazer contato contigo
Essa é a porcentagem, né? Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Eu queria aproveitar esses momentos finais aqui da nossa live, acho que faltam 10 minutos para poder concluir. Esse é um tema que a gente trouxe aqui, que é um tema mais geralzão, né, mais filosófico da coisa toda, e a gente, nas próximas oportunidades, vai tratando aqui dos temas específicos da Hold e tudo mais e tal. Não vamos perder essa oportunidade, tem vários temas. Quero convidar vocês, se você for lá no YouTube agora, no nosso YouTube, tem lá, nós fizemos toda quinta-feira, esse nosso curso, durante a pandemia, nós decidimos que toda segunda-feira a gente faz, segunda e quinta, a gente faz aula ao vivo, 2 dias por semana. Aula ao vivo. Para deixar o pessoal curioso e entusiasmado, ontem teve uma aula super legal sobre holding médica, né, específica. Foi muito, 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 muito interessante, muito bacana, muito rico, né? E toda segunda e quinta a gente está fazendo essas aulas. A de quinta a gente tem feito aberta lá no YouTube. Então, se você for lá no nosso canal no YouTube, tem lá a aula da quinta-feira passada. Ela está disponível, só que ela só fica disponível uma semana. Então, quinta-feira, 3 da tarde, ela sai do ar. Então, se você quiser assistir, a hora é agora, que a gente falou lá. E foi uma aula sensacional, né? Porque a gente falou sobre os aspectos contábeis da holding, se precisa ou se não precisa de contador, se uma holding precisa ou não precisa ter contador, quanto custa e tudo mais e tal, né? É uma aula longa, já te aviso logo, é longa, mas a primeira parte da aula, a maior parte da aula são a parte das dúvidas dos alunos e tudo do pessoal. A primeira parte já é uma parte mais condensada. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais... puxando um pouquinho a sardinha para o curso, essa aula ela fica uma semana disponível para o público, mas só que ela fica disponível para quem está no curso, que participa do curso, efetivamente, ela fica lá à vontade. Quem for aluno do curso, ela fica depois gravada lá. É verdade. Assim, então, essa de quinta-feira teve uma importância grande, e quinta-feira agora nós vamos ter outra aula, tá? Que vai ser... também, a gente está definindo ainda um tema, porque recentemente teve um julgado aí do TST que impactou sobre a questão da cláusula de impenhorabilidade, que é uma cláusula que a gente usa bastante aqui, tá? E ela impactou, mas não impactou no sistema de holding, e eu já avisei para os alunos que desse limão eu acho que sai uma limonada, né? Para o nosso trabalho com holding familiar, mas... eu ainda não tenho certeza se vai ser esse tema lá, mas até hoje ou amanhã a gente vai estar avisando. Mas quinta-feira agora já tem outra aula ao vivo lá no YouTube também, mesmo para quem não é aluno do curso. Quando a gente começou com esse curso, a gente tinha muito claro o seguinte: a nossa missão é popularizar o tema holding familiar. Ok? Crescer o curso, ele é um efeito colateral, né? Ele é um efeito colateral. Ele só vai crescer, esse time nosso, e eu faço, por isso que o João está dizendo isso, porque eu faço questão de ajudar e tudo mais, não, é porque é uma sensação de compromisso. Tá? Meu compromisso não é entregar a aula, tá entendendo? Meu compromisso é ajudar as pessoas a serem profissionais de holding imobiliário. Então, quando o cara não se torna, eu não sossego, entendeu? Eu não sossego. Essa inquietude é real, é verdade. Sim, então, assim, eu quero pegar o cara para falar assim, vamos trabalhar com isso. Por quê, gente? E eu acho que eu estou sendo malandro. Eu acho que eu estou sendo esperto fazendo isso. Por que eu acho que eu estou sendo esperto fazendo isso? Eu costumo dizer o seguinte: quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Se eu contar para um cara, um amigo meu, sobre holding familiar, ele vai achar legal e talvez ele passe para alguém ou não. Se eu contar para um advogado inteiro. Por quê? Porque ele vive disso. Entendeu? Então, peraí. Mas ele vai ser concorrência para mim? Não vai ser concorrência, porque não tem ninguém fazendo isso. Se for só eu e ele, ou eu e ele mais 1.000, é muito pouco. Perto de milhões e milhões e milhões de famílias brasileiras que têm imóvel e não sabem que tem um problema. É igual, eu costumo comparar isso com um shopping center. Onde você acha que vai ganhar mais? Numa loja de rua ou numa loja no shopping onde tem milhares de lojas, centenas, dezenas de lojas que também vendem roupa igual a sua?
No shopping. Por quê? Porque a atenção das pessoas está para ir para dentro do shopping. E o dinheiro, a intenção das pessoas de comprar, de adquirir serviços e tudo mais, ela tramita aonde está a atenção das pessoas. E não num lugar esquecido de... eu sou o rei do pedaço, só tem ele, só tem um cliente. Entendeu? Ali Exato. tem 10 lojas, mas tem 10 lojas e 1000 clientes. Entenderam? Então, quanto mais gente estiver falando sobre esse tema, eu penso que eu ganho mais. Eu ganho mais. Eu dou o exemplo do condomínio, o João já me ouviu dar esse exemplo 1 milhão de vezes. Eu dou o exemplo do condomínio que eu morava lá na Barra da Tijuca, quando eu estava no Rio de Janeiro. Meu condomínio tinha 490 unidades, eu não fiz 20 holdings lá. E tinha 490 possíveis interessados. Eu não fiz 20. Entenderam? Então, assim, se tiver outros 3 advogados fazendo, que consigam até fazer mais do que eu, ainda assim a gente não vai dar conta de fazer tudo. É um mar de oportunidade. E fazer 20 holdings, pelo amor de Deus. Tem advogado que faz isso num ano. Sim. Entendeu? Tem advogado que faz isso num ano. Então... Excepcional, né? Entendeu? Então... poucos fazem isso num ano, né? 20 holding é bastante holding. Dentro do curso tem uma galera já fazendo isso. Né? Sim. Poderia ser bem mais, né? Do tanto que tem. O mercado é muito grande, né? Beleza. João, tem gente pedindo aqui, ó, deixa o seu Instagram. Bota o seu Instagram aqui pro pessoal. Escrever aqui. Vou derrubar meu celular aqui. Beleza. Fazendo pessoal, então assim, quando eu falo isso para vocês, e eu falo, olha, chama todo mundo e tudo mais, aí chama todo mundo mesmo. Porque quanto mais gente tiver, mais todos nós ganhamos. Todos nós ganhamos com isso. E nesse momento, gente, esse é um momento terrível. Esse é um momento que tem vários colegas, o cara que é audiencista, me dói no coração. Porque o que o cara faz agora da vida? Entendeu? O cara que é correspondente, o que ele está fazendo da vida agora? Tá parado. Sabe? O cara que é advogado dentro do escritório de advocacia, porque veja bem, o escritório de advocacia, ele tem o advogado associado e tem a faxineira, que é CLT. Adivinha quem ele vai demitir primeiro? Entendeu? O advogado vai na frente da faxineira. E o que essas pessoas estão fazendo, gente? É realmente preocupante. Eu olho, acabou de chegar o boleto para pagar do aluguel lá do meu escritório. E que dor que dá quando a gente vê esse boleto. Pesado. Que dor que dá, porque não estamos usando o escritório. Uhum. Sabe? Não estamos usando o escritório. Então dá uma dor enorme de pagar aquilo. Né? Por outro lado, você imagina só o cara que precisa cortar na carne. Né? Aí você fala assim, olha, pô, o contrato de locação do escritório não tem jeito. Tem que pagar, né? Tem um contrato. Agora, posso até negociar, que é o que a gente está fazendo lá. Agora, o advogado associado, por exemplo, não vou ter como manter. Então tem uma galera agonizando nesse momento na advocacia. E existe, gente, e isso me dói, porque a gente conhece, né, João? A gente sabe. Por isso que eu falo que é um mundo paralelo. Eu até brinco, estava assistindo Harry Potter aqui em casa com as crianças esses dias, e vendo o seguinte, existe um mundo paralelo que os trouxas não conhecem, que é o mundo dos bruxos, entendeu? E que eu não estou chamando ninguém de trouxa, quem não conhece o filme, esse é o linguajar do filme. Sim, tá? sim. É o mundo dos trouxas e o mundo dos bruxos. Né? Então, assim, mas que essas apesar pessoas do judiciário fazer o advogado... Apesar do judiciário fazer o advogado de trouxa, não que, né? O sistema... Não é deles que eu falando. Exato. É triste, mas é a realidade, né? E existe um mercado tão grande que independe do judiciário, né? Sim. Esse é o detalhe. Então, a gente pode, com isso, ajudar outros colegas a crescerem na sua carreira também. E se a gente ajudar esses outros colegas, nós também crescemos, os nossos trabalhos também crescem. E é um trabalho, como a gente já disse aqui, maravilhoso de fazer. Por quê? Porque você... por exemplo, o cara, quando sai do seu escritório, tendo que te pagar pelo inventário, ele sai com a cabeça baixa. Por quê? Porque você não resolveu problema nenhum para ele. É um problema que ele já tinha. Agora, quando o cara faz uma holding, ele sabe que resolveu um problema dos filhos. Então, ele sai do escritório grato. Aliviado, né? Tranquilo. Sim. João, Exato. aqui o Instagram está me avisando, me dando aquele recadinho aqui, né?
Ó, falta 1 minuto e 40 para terminar a sua live. Então, eu queria passar a bola para você fazer suas considerações. Essa não é a última live, está longe de ser. Nós vamos fazer várias, inclusive aqui com o João. Várias mesmo. Então, acompanha a gente aqui. Acompanha a gente no Telegram, advmais.com/telegram.